Oi gente, eu sou Danusa França, fisioterapeuta, pedagoga, terapeuta holística e Reiki Master. Estamos aqui na nossa videoaula de número 5 do curso livre de Feng Shui. E vamos às 9 curas básicas. São 9 aspectos que a gente vai considerar aqui em termos de objetos, em elementos que a gente pode colocar nos setores, permitindo que aconteça a cura, a melhora energética, o equilíbrio do ambiente, seja da sua casa, seja do seu trabalho. A gente tem que trabalhar com o Feng Shui para que aquele local se torne um local ideal para você viver ou para você trabalhar. Então, isso num ponto de vista energético, tá? Então, a gente procura sempre algumas soluções na utilização principalmente de objetos decorativos, de cores. Quer dizer, esses elementos, eles vão ativar aspectos da sua vida prática na casa e no trabalho. E com isso você tem um retorno energeticamente falando muito positivo. O que você coloca externamente, o que você coloca no seu ambiente vai vibrar internamente em você. Então você consegue, através desses remédios, através dessas soluções na decoração, enriquecendo o ambiente da melhor forma possível, você consegue melhorar o fluxo de energia, o Qi, e você consegue afastar o negativo. É esse o objetivo aqui desse vídeo, que são as 9 curas básicas, tá? Eu acredito que não dê para falar das 9 curas em um vídeo só. Com certeza essa explicação vai acabar envolvendo 2 vídeos. Mas vamos começar, porque tem muita coisa aqui para ser dita. Primeira cura básica, que a gente coloca são espelhos, bolas de cristal e luzes. E um corredor, por exemplo, no Feng Shui, qualquer área que esteja mais escura, que não tenha claridade, deve ser clareada. Então o ponto de luz, ele é sempre bem-vindo, porque a luz, ela cria harmonia. Não precisa ser uma luz forte, pode ser uma luz suave, mas aquele ponto de luz traz harmonia. Então um corredor, por exemplo, que seja escuro, é passagem, você está toda hora passando por ele, não é legal, é bom ter um ponto de luz. Então em um corredor, vamos supor, você pode pendurar uma bola de cristal pequena. Quando você pendura uma bola de cristal, você consegue expandir a energia Qi. E a bola de cristal, ela vai ter a capacidade de puxar para ela qualquer luminosidade que tenha em algum cômodo dentro desse, ao longo desse corredor. E aí aquilo traz uma luminosidade melhor para aquela região e faz com que a energia Qi circule melhor. Muita atenção com o uso do espelho. Eles refletem e fazem circular a energia Qi. Se quebrar, joga o espelho fora imediatamente. Na realidade, no Feng Shui, tudo que se quebra tem que ser jogado fora. O relógio está pifado, ou manda consertar ou joga fora. Quebrou um objeto de decoração, não adianta remendar, colar, não rola. Joga fora e adquira outra. Ah, mas eu tenho muito amor, isso aqui eu ganhei de fulaninho, ou isso aqui foi da minha avó. Gente, o que vale é a lembrança de quando você recebeu aquilo. Porque o objeto quebrado não vale a pena você manter. Nem para você lembrar de fulaninho ou beltraninho. O importante é você ter um padrão de energético bom dentro da sua casa. A lembrança, ela é eterna. Entendeu? Tira uma foto e dispensa aquele objeto. Porque não vale a pena remendar, colar, deixar quebrado, parado. Tudo que está quebrado e está parado é uma energia bloqueada. Então se desfaça de tudo isso. Feng Shui, ele envolve também uma parte organizacional, em termos de arrumação, de organização da casa, que é importante. E de liberação de lixo que muitas vezes tem acumulado e a pessoa não dá nem conta de que tem aquilo ali de uma forma inútil. Aquilo que está parado e que não tem utilidade, ele acaba acumulando uma energia que não é legal. Então o ideal é você passar adiante. Se para você não está sendo mais útil, passa adiante. Melhor coisa que você faz.
O espelho, voltando ao espelho, ele reflete coisas negativas, mas ele atrai a energia positiva. Então, na verdade, ele é um grande defensor dentro de casa, né? Quando você coloca um espelho, por exemplo, na sua porta de entrada, quem entra, dá de cara com esse espelho, na mesma hora, se tiver com alguma intenção ruim, negativa, aquilo ali é quebrado na hora. E a energia positiva acaba prevalecendo, tá? Porque ele vai atrair o positivo. Na filosofia chinesa, não se recomenda o uso de espelho no quarto, pois dizem que a alma sai do corpo quando a pessoa dorme e se assusta no espelho. Espelho pequeno no quarto não é bom, nem no ambiente que a pessoa fique muito tempo, pois ele reflete meio corpo e pode causar a longo prazo doença na garganta, cabeça, nos rins, se refletir nas costas, enfim, a região que ele reflete, ele acaba trazendo uma energia nociva. Primeiro, procure a posição do espelho em uma casa. Quer dizer, o que acontece com o espelho? Por exemplo, existem quartos que tem guarda-roupa todo, que todas as portas são espelhadas. Se você dorme de frente para o espelho, por exemplo, o ideal é você cobrir durante a noite. Ou se for aquela porta de correr, quando você for dormir, empurre todas para a mesma direção, de modo que não reflitam a sua imagem. Porque ficar a noite inteira com o espelho refletindo os seus pés, por exemplo, ou a lateral do seu corpo, não é bom. Porque aquilo ali pode justamente trazer um prejuízo para aquela região que ficou refletida, tá? Por isso é que diz que eles não gostam de espelho dentro do quarto. Mas isso é muito difícil aqui no Ocidente. A grande maioria das casas tem um baita de um espelho dentro do quarto. Então, o que você faz? Protege. Você pode cobrir durante o seu sono só aquela parte que está refletindo a sua imagem, ou fazer o que eu falei. Empurra todas as portas para um canto, durma com o armário aberto, no dia seguinte você fecha, quando você acordar. Tá bom? Para cortar o chi desagradável, você usa justamente o espelho. Ele serve para isso, ele quebra o negativo. Então tem que saber jogar o espelho na sua casa. Segunda cura básica, das 9 que a gente vai estudar, é o som. O som harmonioso, ele atrai o chi positivo, o chi benéfico. Então, para atrair energia positiva e prosperidade, o ideal é o uso do sino dos ventos. Eu adoro aquilo. Então, se você tem sino dos ventos pendurados, fazendo aquele barulhinho, tem vários tipos. Tem esse tipo de sino dos ventos, tem ele com metal, que fica batendo as varetinhas de metal. Tem com bambu, que fica um som muito agradável também quando bate um bambu no outro. Tem com ágata, aquela pedra, então várias ágatas que elas fazem um ruído também muito agradável. Tem vários tipos. Então, quando bate o vento e eles estão ali pendurados, eles fazem aquele ruído, o som atrai justamente o quê? O positivo, o chi benéfico. Então, eles afastam automaticamente a energia ruim, tanto interna quanto externa, mantendo a energia positiva todo o tempo em movimento, tá? Eu gosto muito também da própria fonte. A própria fonte, aquela água em movimento, ela faz um barulho que é agradável, é gostoso de ouvir. Então a água em movimento e o ruído dela também quebra o chi negativo e atrai o chi positivo, tá? Terceira cura básica são objetos vivos. Objetos vivos, o que seria isso? Eles são um remédio quando o chi está adormecido ou exaurido, desgastado, sugado. Eles são um remédio excelente nessa situação, quando tem um chi adormecido ou desgastado, exaurido. O que são objetos vivos? Plantas, flores. Elas justamente acalmam, refrescam o chi que flui ao seu redor. Simbolizam vida, natureza, crescimento. Estimulam os cantos, quer dizer, os cantos da casa, você colocando plantas, é muito bom. Tem um efeito muito legal. Principalmente aqueles cantos
angulosos, que eu já expliquei para vocês, que forma justamente, que concentra o Qi enfraquecido ou até ausente. Então você pode colocar uma planta ali. De preferência num canto anguloso, o ideal é você escolher uma planta que tenha suas folhas arredondadas, porque aí quebra a quina da parede. Então use plantas com folhas arredondadas para quebrar os cantos muito angulosos. Merece uma água, né? Esse comentário foi muito bom. Saúde. Bebam aí. Eu bebo aqui, vocês bebem aí. Muito bem. Esses cantinhos, você trabalhando direitinho, você consegue atrair saúde. Outro ponto importante nos objetos vivos, os aquários. Aquários com peixe simbolizam riqueza. Sempre que morrer um peixe, você tem que comprar outro, você tem que substituir por outro, tá? Os peixes, eles são considerados os símbolos vivos da riqueza, da fartura, da prosperidade. Principalmente os peixes vermelhos, laranja e amarelos. Já observaram que tem muitos restaurantes, principalmente restaurantes chineses, que tem sempre perto do caixa um aquário belíssimo montado? Comecem a observar isso. Quem curte culinária oriental, perto do caixa, que é a região justamente que tem o controle do dinheiro, eles colocam justamente o aquário para que mantenha aquele fluxo ativo, né? O fluxo da prosperidade, o fluxo material, do dinheiro mesmo. O interessante é que os peixes, eles absorvem a energia negativa e aquela oxigenação que acontece justamente no aquário, que você tem que colocar, ligar aquela bombinha, que ficam aquelas bolinhas dentro da água, ela justamente estimula a produção de energia Qi positiva. Outra coisa que não é boa você ter, que a gente tem que analisar também nessa questão de animaizinhos, é pássaro vivo em gaiola, né? Você pode até usar uma gaiolinha com um enfeitezinho, com arranjo de flor, mas sempre uma gaiola com a porta aberta. Então você bota um enfeite, um arranjo de flor, pode botar até um passarinho de madeira, esses artesanais que fica bonitinho, com a porta da gaiola aberta, um enfeite, tá? A gaiola com pássaro vivo não é legal, né? Porque ela acaba refletindo a emoção de um aprisionamento da sua energia. Então, por isso é que não é legal a gaiola com passarinho vivo, né? Se você tiver muito amor pelos pássaros e tiver um local que você possa fazer um grande viveiro belíssimo, cheio de estrutura, com uma fartura de espaço em que a ave possa realmente se desenvolver, crescer e viver se sentindo livre, aí tudo bem. Mas gaiolinha não dá. Quarto ponto para analisar aqui das curas, das 9 curas importantes, são objetos em movimento. O que significa isso? São justamente móveis de ágata, fonte de água que fica o tempo todo, não adianta ter a fonte, eu já falei isso anteriormente, desligada. Se você tem uma fonte de água, ligue. Se você tem um aquário, ligue a bomba, porque você tem que promover o movimento que é peculiar àquele objeto, tá? Então tem que promover esse movimento. Outro objeto importante é o moinho de vento, tá? Todos eles, por se movimentarem, eles estimulam a energia Qi positiva, o Qi positivo. Eles são necessários, os objetos que têm movimento, para que tudo pare de envelhecer. Olha que coisa séria. Para que tudo pare de envelhecer, para retardar um envelhecimento exagerado, um envelhecimento agilizado. Então você mantém ali um controle desse padrão de envelhecimento em todos os aspectos, tá? O ideal é você utilizar
esses móveis, essas fontes, entre duas portas, entre uma porta e uma janela. Você pode pendurar também em porta, entre uma porta e uma escada, você pode pendurar, porque normalmente são regiões que ficam com o Qi estagnado. Então essas regiões de Qi estagnado precisam desse movimento, tá? Ele precisa ser avivado. Aí vem sinos de vento, cataventos, um outro objeto que é interessante que você coloca também, que movimenta, são bandeirinhas, que a bandeira batendo um vento ela sacode. A fumaça de um incenso, você acende o incenso e põe naquela região, a fumacinha ela balança, ela dança no ar, então ela tem um movimento. Você pode usar também fitas coloridas, faixas de seda, tecido cortado, enfim, tudo que faz movimento interessa nesse aspecto, de não deixar a energia estagnada, de fazer o Qi ser ativado positivamente. Vou fechar aqui no item 4 do vídeo com a matéria As 9 curas básicas. Já marquei aqui que eu vou continuar no outro vídeo. Eu agradeço aqui, muita gratidão pela presença de vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, acionem o sininho das notificações e vamos seguir com o nosso curso maravilhoso de Feng Shui. Gratidão por estarem comigo em mais um curso nessa jornada linda, holística, cheia de luz. Gratidão.